Então, agora nós vamos iniciar, né, a nossa Constituição Federal, né, um pouquinho extensa. Quando a gente trabalha a Constituição Federal, muito cuidado com os editais, porque tem editais que eu tenho lá, né, explícito lá, né, ele coloca a Constituição Federal e ele coloca, se for direcionado à área da saúde, ele especifica os artigos 196 e o artigo 200, tá? Agora, se ele abordar também a parte da Seguridade Social, você tem que estudar o 194 e 195. Então, eu, como professora Andréia, eu não gravo, né, só específico para um concurso, eu gravo a legislação e essa legislação se aplica aí, né, aos concursos da área da saúde. Eu já gravo todos esses artigos, tá, meus cheiros? Então, às vezes o aluno fala assim, professora, mas eu fico estudando artigo aí que não é necessário, que não está pedindo na prova. Tudo bem, se não pediu 194 e 195, se tu não quer estudar, passa rapidinho e vai lá logo para o 196. Mas eu indico, tá, que você estude. Por quê? Porque quando a gente estuda a Lei Orgânica da Saúde, que é 8080, né, que é uma outra legislação, lá a gente fala sobre esse dinheiro da Seguridade Social. E aí, às vezes, o aluno, quando ele não estuda o 194 e o 195, ele meio que se perde, tá? Então, eu recomendo, como são só 2 artigos, eu acho viável o aluno estudar tudo, que aí ele já vai estar sabendo, né, do que se trata essa parte que fala dos objetivos e do financiamento da área da saúde. Outra coisa muito importante, tá? Quando a gente estuda sempre uma lei, a gente precisa ter o cuidado assim absurdamente em relação às atualizações dessa lei, tá? Então, na Constituição, nós temos aqui várias emendas constitucionais, 2006, de 2000, de 2015, de 2016, tá bom? Então, foram essas alterações que foram sofrendo e aí, sempre que tem uma alteraçãozinha, eu preciso vir regravar essas aulinhas para que você não estude uma legislação sem estar atualizada, tá bom? Então, muito cuidado na hora de estudar. Claro que quando você compra aí esses cursos, né, por uma plataforma séria, a gente sempre tem esse cuidado, quando tem alteração a gente faz, né, regrava essas aulas, mas é só para vocês ficarem atentos, principalmente quando eu falar, aqui foi uma alteração de 2000, aqui foi de 2006, aqui foi de 2015, aqui foi de 2016, para vocês saberem aquilo que os certames, eles gostam de cobrar, principalmente em se tratando dessas atualizações, certo? Então, olha só, como é que eu explico a Constituição Federal? A Constituição Federal, eu vou explicar primeiro os artigos 194 e 195, que vai estar direcionado à Seguridade Social, e aí depois eu explico aqueles direcionados à saúde, que é o 196 ao 200, tá? Vamos separar assim, para ficar mais fácil o entendimento. Então, olha só, quando a gente trabalha com 194, a gente vai estabelecer esses objetivos, tá? Só que são objetivos conforme essa Constituição. Por isso que o aluno, quando ele estuda e ele não consegue diferenciar a lei que ele está estudando, ele meio que se perde na hora da prova. Então, na hora que vocês forem fazer aí os mapas mentais, né, para vocês saberem como estudar, vocês precisam direcionar o estudo de vocês em relação à lei que está sendo estudada. Então, se eu coloco lá a Constituição, artigo 194, eu coloco objetivos conforme a Constituição, para eu lembrar desse artigo. Por que você está dando ênfase tanto nisso, Andréia? Porque quando a gente for estudar 8080, se você tiver que estudar 8080, a grande maioria das vezes, né, quando você estuda a Constituição, você tem que estudar 8080, lá também tem objetivos, só que lá são objetivos conforme o SUS, tá? Então, agora eu não posso falar de objetivos conforme o SUS, porque, teoricamente, meu SUS ainda nem nasceu, né? Meu SUS vai nascer no artigo 196, tá? E nós estamos no 194, tá bom? Então, aqui são objetivos conforme a Constituição, tá? E depois a gente vai trabalhar objetivos conforme o SUS. Por que eu estou chamando a atenção? Porque no enunciado vem escrito assim, conforme os objetivos da Constituição, responda as questões. Aí o aluninho lembra que ele estudou esses objetivos lá no 8080 e ele quer colocar esses objetivos da 8080 aqui. E aí não dá certo, tá? Então, vamos lá, iniciando aí com o nosso artigo 194, tá? Então, vem pra cá, olha só.
O artigo 194 é aquele que vai estar abordando, falando sobre essa nossa Seguridade Social. Essa Seguridade Social tem esse tripé, né, que é a composição que compõe essa Seguridade, e ele começa falando exatamente isso, né, compreende esse conjunto integrado dessas ações. Quando a gente fala um conjunto integrado, significa que tem que ter obrigatoriamente toda essa participação, tá? Não tem nada desassociado, esse daqui é o responsável, aquele é o responsável, não. Todo mundo vai ter que participar, colaborar para que esse sistema, né, seja mantido e como que ele vai ser mantido, tá bom? Então a gente usa sempre esse termo aqui, conjunto integrado, tá? Dessas ações e das iniciativas de quem? Dos poderes públicos e da sociedade. Então, quando a gente fala, como é que o SUS vai se manter, né? Como é que a Previdência se mantém, como é que a assistência se mantém, a gente tem essa certeza que esse conjunto dessas ações, da iniciativa, tanto dos poderes públicos, mas também da sociedade, tá bom? Agora, olha só, quando a gente cita aqui destinadas a assegurar quais os direitos? Então, na prova, como eles amam colocar isso daqui para vocês? É impressionante, tá? Quando eles falam do artigo 194, eles adoram abordar estes direitos sendo assegurados. Então, é assim, eu estou falando de Seguridade Social. E essa Seguridade Social, o que ela vai assegurar? Ela vai assegurar o direito à saúde, que é o nosso sistema, né? Quando a gente fala de saúde, a gente fala do Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Ela vai assegurar a previdência social e ela vai assegurar a assistência social, tá bom? Então, nós vamos ter esses três campos aqui, ó, saúde, previdência e assistência social. Mas muito, muito cuidado. Porque quando eu falo Seguridade Social, essa palavra é muito parecida com Previdência Social. Então, o que eles fazem na prova? Eles colocam assim, a Previdência Social assegura as ações de saúde, seguridade e assistência social. Aí o aluno fala, gente, eu lembro alguma coisa que a Andrea falou de social, né? E, na verdade, não é Seguridade Social aqui é Previdência Social, tá bom? Então, a saúde é aquele direito que nós vamos ter de ir nos hospitais públicos, aqueles privados contratados ou conveniados pelo SUS. A Previdência é essa aposentadoria, essa possibilidade, né, de ter um valor por invalidez. E essa assistência social são algumas ações assistenciais dadas para algumas pessoas, né, conforme a necessidade estabelecida, tá bom? Então, o que eu vou ter que lembrar? Quando eu falar de Seguridade Social, eu tenho esse tripé, né? Eu tenho essas três ações que vão ser assistidas: saúde, previdência e assistência social, certo? Isso daqui é o iniciozinho do nosso artigo 194, porque depois que ele fala, né, os direitos que vão ser assegurados, aí sim ele parte aqui para esses objetivos, tá bom? Então, quando ele fala desses objetivos, ó, compete ao poder público organizar a Seguridade Social, tá? Isso que nós acabamos de abordar, com base nos objetivos. Então, isso na prova no enunciado, eles adoram colocar quais são os objetivos da Seguridade Social ou quais são os objetivos conforme a Constituição, tá? Se for em relação à Constituição, nós vamos trabalhar com todos esses objetivos, ok? Vou voltar só um pouquinho aqui para dar ênfase nisso que eu acabei de falar. Eu sempre gosto de grifar para ser aquilo que você vai ter que frisar e estudar na hora de responder uma questãozinha dessa na sua prova, tá bom? Então, vamos lá. Artigo 194, eu vou lembrar do 194 como objetivos, conforme a Constituição Federal, nada de SUS, tá? Porque SUS vai ser lá no 8080. Eu tô falando sobre a Seguridade Social. E a Seguridade Social, né, ela vai compreender esse conjunto integrado, tá? Tem que ter essa palavrinha aqui, ó, conjunto integrado. Se é integrado, eu tenho o poder público, mas eu também tenho a sociedade participando. E quando a gente fala desses direitos, né, que a Seguridade Social vai proporcionar, é esse direito em relação à saúde, que é o nosso sistema, que é o SUS, a previdência e a assistência social. Cuidado para ele não colocar aqui no lugar de previdência e escrever Seguridade Social. Isso é muito comum de aparecer nas provas, tá?
Então, se aqui tiver Seguridade Social, totalmente errado, tá? Porque a gente trabalha com previdência, assistência e saúde, certinho? Então, isso daí eu já dei ênfase. Agora, o artigo, a gente continua falando do artigo 194, só que estabelecendo os objetivos. Os objetivos, meus cheiros, é claro que a gente tem que estudar todos, né? Porque assim, eu sempre falo, qual é o diferencial, né, da professora Andréa quando eu ministro aula? Eu não sou aquela professora que vem aqui e fala assim, ah, gente, vamos estudar a Constituição, aqueles artigos que são mais cobrados. Eu não falo isso, por quê? Porque eu não sei qual é o artigo que ele vai cobrar, né? Então, se ele está pedindo o artigo 194 ao 200, ele pode pedir o que ele quiser, ele pode pedir o artigo, inciso, a linha, o que ele quiser. Então, eu trabalho com a legislação completa. É extenso? É, né? Às vezes se torna um pouco cansativo? Sim. Mas se você, né, estudar e se você assistir essas videoaulas, muitos aluninhos falam assim para mim, nossa, professora, é como se eu estivesse ouvindo, né, você falando na hora da prova lá, de tanto que eu assisti os seus vídeos. E esse é o objetivo. Porque a legislação ela é tão extensa que se ficar decorando tudo isso na hora não consegue, tá bom? Então, olha só, como é que eu vou tentar lembrar desse artigo 194 na minha prova? Primeiro, eu vou ter que lembrar que fala dos objetivos. Então, se no enunciado falar objetivos, eu falo, já sei de qual artigo se trata. Porque dificilmente na tua prova, no enunciado, ele vai falar assim, conforme o artigo 194 da Constituição Federal. Ele não fala isso. Ele fala, responda as questões conforme os objetivos da Constituição. Aí você vai lembrar. Ai, André, eu vou ter que lembrar de todos esses? Na verdade, eu vou explicar todos, porque quando cair na prova, se cair na sua prova, você vai lembrar do que eu te expliquei aqui, dessa explicação, tá? Mas eu sempre dou uma dica para o 194. A gente utiliza umas palavras que não são umas palavras utilizadas assim no nosso dia a dia, né? Assim, usualmente, né? Elas dificilmente a gente se depara falando dessas palavras. Então, exemplo, uniformidade, seletividade, distributividade, tá? Então, são umas palavrinhas mais diferentes. E essas palavrinhas, elas só são encontradas aqui no 194, tá bom? Então, quando você se deparar com essas palavras, fala, já sei, essas palavras falam dos objetivos do SUS, tá? Perdão, dos objetivos conforme a Constituição. E aí você sabe que esse é o artigo 194, tá bom? Então, vem pra cá que eu vou explicar cada um deles, tá? Então, olha só, nós estamos trabalhando com esses objetivos, tá? Então, os objetivos da Seguridade Social, ela aborda aqui, né? Nós vamos trabalhar com esses 7 objetivos. E o primeiro, ele fala de uma universalidade. Universalidade, na verdade, é assim. Às vezes, o aluninho, ele manda uns comentários para mim, né? Lá nas minhas redes sociais ou mesmo aqui, né, por mensagem mesmo interna, e ele fala assim, professora, eu assisti sua aula da história, e aí quando eu assisto a sua aula da Constituição, você meio que repete aquilo que você já falou lá na história, né, e aí eu sempre falo assim, é porque assim, meu cheiro, eu não gravo só uma aulinha específica para um edital, né, eu gravo a legislação e isso vai ser comum a qualquer edital. Então, exemplo, tem aluninho que ele tem que estudar a parte da história. Então, a parte da história eu gravo antes da Constituição. Então, lá na história, eu já falei sobre essa universalidade, né? A gente fala dessa universalidade quando a gente fala de AIS, quando a gente fala de país, quando a gente fala do SUDES, né? Então, lá eu já expliquei. Só que tem aluninho que não precisa estudar história, tem aluninho que só vai ter que estudar a Constituição. Então, se ele chegar aqui na Constituição para estudar e eu não explicar o que é essa universalidade, ele vai falar assim, mas espera aí, a professora falou ali de universalidade, eu não sei nem o que é isso, tá bom? Então, eu só fico dando essas dicas aí nos meus vídeos para vocês entenderem, tá? Porque aqui a gente tem perfis diferentes. Às vezes eu tenho aqui profissionais que são da área da saúde, já sabem o que é isso. Às vezes eu tenho aqui profissionais que são do administrativo, nunca viram isso na vida deles. E aí eu tenho que dar um direcionamento para que todos possam entender essa legislação, tá bom? Então, se eu repetir algumas coisas em relação àquilo que vocês já aprenderam em uma outra aulinha, é por isso, porque tem aluno que não assiste a outra aulinha e aí tem que entender isso daqui dentro dessa lei, tá bom? Então, vou lá. Universalidade. Quando a gente fala de universalidade, a gente estuda na parte da história
que isso não era possível para todas as pessoas, né? Que a assistência que era dada na área da saúde era uma assistência altamente restrita. Primeiro você tinha que fazer parte de uma categoria, depois você tinha que fazer parte de outras categorias de trabalhadores, depois você tinha que contribuir, você tinha que pagar por isso, né? E aquelas pessoas que não tivessem como contribuir não teriam acesso. Então, quando ele propõe aqui um dos objetivos dessa seguridade é proporcionar essa universalidade dessa cobertura e desse atendimento, é possibilitar que qualquer pessoa, independente de classe social, de classe financeira, tem atendimento a essa cobertura, a esse atendimento direcionado. Como a gente está falando de seguridade, aqui está envolvendo tudo, tá? Seja a saúde, seja a previdência ou seja a assistência social, tá bom? Aqui não é privativo só a saúde não, porque aqui a gente está trabalhando junto com a seguridade social, certinho? Então, o acesso universal é para todos, tá? Qualquer pessoa vai ter esse acesso, seja de saúde, previdência ou assistência social, ok? O nosso segundo objetivo, aí entra aquelas palavrinhas que eu falei, né, que a gente não costuma usar assim, né, no nosso dia a dia. Uniformidade e equivalência de benefícios. Vamos entender primeiro essa uniformidade e depois essa equivalência. Outra coisa que eu também gosto de falar muito, falo isso muito nas minhas aulinhas no presencial e falo isso muito também nas minhas aulinhas do online, que quem já teve aula comigo no presencial sabe que as minhas aulinhas elas são iguais, né? A minha proposta de gravar no online é essa, é que as minhas aulas do presencial sejam iguais às aulinhas do online, não tem diferença nenhuma. Ah, professora, no presencial é diferente. Não, sou igualzinha, tá? Se tiver que abordar desse jeito, eu vou abordar, porque senão fica uma coisa meio artificial, tá? E essa não é a proposta, tá bom? Então, quando eu comento com os meus alunos, eu falo assim, gente, muito cuidado, aquilo que se estuda dentro de uma lei, que é uma teoria, aquilo que está escrito e daquilo que se pratica, né? Aquilo que eu me deparo no meu dia a dia, na minha prática já profissional ou na minha realidade, tá? Muito cuidado. Por quê? Porque às vezes o aluno, ele tem essa tendência, ele quer jogar essa teoria que ele está estudando aqui para o dia a dia dele. Ah, professora, mas eu trabalho num posto de saúde, eu trabalho no hospital, eu trabalho não sei onde, eu levei minha mãe, levei meu pai, ou eu fui, e não tem nada disso. Aí eu falo, pois é, meu cheiro, mas na prova eles querem saber o que acontece com você? Não, ele quer saber aquilo que está escrito. Então aqui se estuda o que está escrito na prova, eu não quero saber o dia a dia de cada um, né? Individualmente. Eu quero saber aquilo que está escrito. Se aplica ou não, esqueçam, meus cheiros. Isso daqui é para vocês passarem nessa provinha. Seja um concurso, seja um curso de residência, sei lá, seja o que for, tá? Então a gente vai estudar uma teoria. Por que eu tô falando isso? Porque agorinha eu vou explicar para vocês isso. E aí, quando eu tô no presencial, os meus alunos falam assim, professora, nunca vi isso na minha vida, isso não existe. Eu falo, pois é, na prática pode até não existir, mas na teoria existe, tá bom? Então vamos lá. Uniformidade, seletividade significa que esse acesso, esse nosso benefício aqui, ele precisa ser igual, uniforme é igual, tá? A gente não pode ter essa diferença, tá? O que significa? Exemplo, um atendimento que é prestado aqui no Distrito Federal, ele precisa ser idêntico, igual lá no Maranhão, lá no Piauí, lá no Sul, tá lá no Sudeste, em qualquer lugar. Tá? Então, quando a gente fala que esse benefício vai ser uniforme e vai ser equivalente, equivalente é conforme aquela necessidade de cada local. Mas essa uniformidade é que não vai ter diferença na hora de prestar esse benefício, tá bom? Então, não, mas um estado ele é mais rico, outro estado ele é mais pobre, o município ele é mais rico, o município ele é mais pobre. Tá, mas o serviço precisa ser igual. A gente não pode ter diferença de tratamento, tá bom? Então, foi aquilo que eu falei. Às vezes, quando eu falo em sala de aula, eu falo, gente, um atendimento prestado aqui em Brasília vai ser igualzinho ao atendimento prestado lá no interior do Maranhão? Talvez não, mas para a lei aqui vai ser igualzinho, tá bom? Então, é só lembrar dessa uniformidade e equivalência de benefícios, que é um atendimento igual, sem nenhuma diferença na hora de ser prestado o benefício, certo? Vamos para o terceiro. Outra palavrinha que a gente não costuma usar no nosso dia a dia. Seletividade e distributividade, tá? Quando a gente fala dessa seletividade e distributividade, a gente fala da prestação desses serviços. Então, como que esses serviços vão ser prestados? É assim,
Antes, o Ministério da Saúde, quando essas ações eram de forma centralizadas, ou seja, elas eram centralizadas no Ministério da Saúde, deixa pra cá. Quando elas eram centralizadas no Ministério da Saúde, o que acontecia? O Ministério da Saúde, ele mandava um pacote igualzinho para todo mundo, né? Ele não separava essas ações. Ele falava, todo mundo precisa disso, então vou mandar igual para todo mundo. Só que a gente sabe que as necessidades, elas não são iguais. As necessidades dependem de cada local, depende de cada situação e depende da necessidade de cada pessoa, tá? Então, quando ele propõe essa seletividade e distributividade em relação a essa prestação de serviços, isso vai ser primeiro selecionado aquilo que for necessário a ser prestado ali para depois ser distribuído. Por isso que a gente fala seletividade e distributividade, tá bom? Então, eu nunca posso estabelecer um planejamento sem antes direcionar aquilo que é viável e aquilo que é necessário para a minha realidade. Ué, André, mas antes não era assim? De jeito nenhum. Antes eu mandava um pacote igual para todo mundo, tá? Então, agora uma dessas propostas é exatamente primeiro selecionar essas ações, esses serviços a serem prestados, para depois eu poder distribuí-los conforme a necessidade e a realidade de cada um, certinho? Vamos para mais uma. Irredutibilidade do valor dos benefícios. O que significa essa irredutibilidade? Nós vamos estudar aqui, ainda dentro da Constituição, no artigo 198, a gente tem os parágrafos, parágrafo 1º, 2º e 3º. Esses parágrafos vão ser estabelecidos os percentuais que serão destinados para a área da saúde, tá? A gente trabalhava com uma SC número 29, ainda trabalhamos com ela, mas nós tivemos uma alteraçãozinha em 2015 e hoje nós trabalhamos também com a SC número 86, tá? Que é emenda constitucional, tá bom? E essas emendas constitucionais, elas que definem esses percentuais que são percentuais para a área da saúde, certo? Então, quando ele fala aqui irredutibilidade do valor dos benefícios, significa que na hora que eu definir esse valor, na hora que eu definir esse percentual, eu não posso alterar, eu não posso modificar, tá bom? Então, nós vamos estudar. A União, ela vai destinar um percentual, estados, DF, eles destinam outros percentuais, e depois Distrito Federal e municípios, eles destinam outros percentuais também, tá? Então, eu não vou abordar agora, porque é lá na frente que a gente estuda esses percentuais. Mas é só para vocês entenderem o que é uma irredutibilidade do valor dos benefícios, é isso, é que não pode ser modificado. Irredutibilidade é isso, não pode haver essa modificação. Se eu determinei esse percentual vai ter que ser cumprido, certinho? Então, aqui a gente estabelece esses principais objetivos e esses objetivos são totalmente direcionados à nossa Constituição, porque a nossa Constituição, porque nós estamos tratando dessa seguridade social, tá? E essa seguridade social, aí sim, envolve, né? A previdência, a assistência e o sistema que é o SUS, a saúde, certo? Vamos para mais uma. Equidade na forma de participação do custeio. O que significa? Também, quando eu estou ministrando a parte do conteúdo que fala sobre a história, eu gosto de trabalhar já com alguns termos, e esses termos eu falo que são termos próprios do sistema, tá? O que são termos próprios do sistema, Andréia? São algumas palavras que nós utilizamos dentro da legislação, tá? Andréia, eu não posso modificar essa palavra de jeito nenhum. Essas palavras são as palavras que nós utilizamos dentro dessa legislação, tá bom? Então, a gente precisa utilizá-las. Então, quando eu pergunto nas minhas aulas, eu falo assim, no SUS existe igualdade? Aí o aluninho fala assim, sim, existe igualdade. Aí eu falo, igualdade é a mesma coisa que equidade? Aí o aluninho fala, sim, igualdade é a mesma coisa que equidade. Eu falo, não, meu cheiro, isso é um dos maiores erros, tá bom? Então, igualdade é uma coisa e equidade é outra coisa, tá bom? Mas no SUS nós trabalhamos com as duas palavras, tá? Tanto com equidade como com igualdade. Só que quando a gente utiliza o termo igualdade no SUS, a gente lembra que é sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, tá? Seja de raça, orientação sexual, religião, qualquer coisa, tá bom? E quando a gente fala de equidade, é conforme a necessidade. E as necessidades, elas não são iguais, né? A minha necessidade não é igual à sua necessidade, tá?
Então, quando a gente fala de equidade, sempre, você vai lembrar dessa palavrinha, necessidade. Então, se ele fala equidade na forma de participação de custeio, é na hora que eu for custear, na hora que eu for pagar por esse serviço que vai estar sendo prestado, eu tenho que destinar esse dinheiro conforme essa necessidade. Eu não posso estabelecer um valor único. Ah, todo mundo vai receber um único valor. Não, porque as necessidades não são iguais. A necessidade de Brasília não é igual à necessidade de São Paulo. A necessidade de São Paulo não é igual à necessidade do Maranhão, entenderam? Então, na hora que a gente for estabelecer essa participação, que a gente for destinar esse dinheiro para que esse dinheiro possa custear essas ações, nós vamos sempre trabalhar conforme a equidade, porque a equidade vai ser conforme a necessidade, certo? Diversidade na base de financiamento. A diversidade na base de financiamento, ela é muito parecida, né? Quando a gente fala dessa participação de custeio, quando a gente fala dessa irredutibilidade de valores. O que ele quis mostrar isso? É que quando a gente fala de financiamento do SUS, esse dinheiro a ser direcionado para as esferas, eles não vão ser valores iguais, igual antigamente era definido, né? Então, todo mundo recebia valores iguais. Agora, não, nós vamos ter esses valores que vão ser repassados, claro, observando a necessidade de cada local, tá? Então, não existe um financiamento único, que é estabelecido igual para todo mundo, e sim essa diversidade nessa base de financiamento, ok? E para terminar, meus cheiros, a gente fala desse caráter democrático e descentralizado. Vamos lá por partes. Primeiro, o que a gente entende desse caráter democrático? Caráter democrático significa quando a gente fala dessa participação, tá? Então, existe agora uma participação e essa participação não é só restrita, não é só fechada ao governo tomar essas decisões, tá? Então, a gente quer que tenha participação. Claro que o governo tem que participar, mas a gente quer a participação de outros representantes, né? Afinal de contas, tudo isso que está sendo falado aqui, seguridade, previdência, assistência, isso tudo vai ser em benefício de todos, tá? Então, quando a gente usa esse termo caráter democrático, significa a participação de todos dentro dessas ações. Outra palavra é essa descentralização, que é um caráter descentralizado. Significa, tira o poder máximo da União, da esfera federal, e compartilha entre as outras esferas, né? Então, nós temos União, Estados, DF, municípios. Então, antes era centralizado no Ministério, na esfera federal. Tira dela, passa para os estados, para o DF, para os municípios, e aí cada um vai trabalhar conforme a sua necessidade, tá? E depois que ele fala dessa descentralização, passando essa responsabilidade pelas outras esferas, ele cita essa gestão que a gente chama quadripartite. O que é essa gestão quadripartite? É onde envolve a participação. Ele cita, né, quem ele considera aqui nessa gestão quadripartite. Os trabalhadores, os empregadores, os aposentados e o governo, tá? Ué, Andréa, mas eu já ouvi falar dos nossos conselhos de saúde, os nossos conselhos de saúde não têm essa gestão quadripartite com essa composição. Sim, meus cheiros. Aí é outra coisa lá na frente, tá? Nós estamos dentro da Constituição. Então, na hora que a Constituição estabelece essa gestão quadripartite, aqui eles evidenciam esses 4 representantes, tá? Trabalhadores, empregados, os aposentados e o governo. Aqui ele considera isso. Depois a gente vai ver uma outra coisa, que aí também temos uma gestão quadripartite, mas aí nós teremos outros representantes, tá bom? Então, pela Constituição Federal, é isso que permanece, ok? Então, todos os objetivos comentados, tá? E por que eu faço esse comentário? Porque na sua provinha dificilmente vem bonitinho assim, tá? Ele vem contextualizado. Então, na hora que ele chega contextualizado para você e você faz a leitura, aí você lembra desse meu comentário. Aí você fala, ah, não, isso daqui a Andréa explicou, é considerado como um dos objetivos da Constituição, ok? Então, vamos lá evidenciar agora. Compete ao poder público organizar a Seguridade Social, então a gente vai estar tratando dos objetivos, né, conforme a Constituição, e fala da Seguridade Social, universalidade, então, acesso para todos, não posso esquecer, tá? Aqui, uniformidade e equivalência, essas duas palavrinhas, ó, uniformidade e equivalência, tá? O serviço sendo prestado de forma igual, tá? Serviço de forma igual.
A gente não pode diferenciar se é um local ou se é outro. Seletividade e distributividade. Seleciona as ações. Seleciona, tá? Seleciona para depois distribuir, tá? Para depois distribuir, só para vocês lembrarem, tá bom? Irredutibilidade dos valores, não poderá ser modificado, não poderá ser alterado, não poderá ser alterado, depois que eu definir, mantém. Equidade na forma de participação de custeio, conforme a necessidade, então na hora que eu for custear, vai ser conforme a necessidade de cada um. Diversidade na base de financiamento, valores diferenciados, tá? Então na hora de determinar os valores para cada esfera. E aqui é a nossa gestão quadripartite. Muito cuidado, tá? Trabalhadores, empregados, aposentados e governos, ok? Então, fechamos o artigo 194. Volto para o segundo bloco, mas aí nós já vamos para o artigo 195, tá? Que vai falar sobre o dinheiro, sobre o financiamento do SUS. É rapidão, já volto.